Foi dada a largada para mais um IndyCarCast, o seu podcast sobre IndyCar, IndyCarCast número 121, falando sobre uma polêmica que surgiu essa semana, que é umas semanas atrás também, antes pré-Indy 500, sobre essa regrinha que está voltando aí à tona, 25/8 praticamente, que as grandes equipes estão falando sobre isso, e enfim, a gente vai falar nisso exatamente, exclusivamente nesse programa 121 do IndyCarCast. Aqui na mesa temos pessoas muito conhecidas, como, vou pular um pouco a ordem, João Stumano Neto, meu braço direito aqui de muito tempo, né, João? Exatamente, eu queria começar com uma citação de um texto. A Indy 500 não se resume aos obesos Michael Andretti, Roger Penske e Chip Ganassi, que não conseguem enxergar para além do próprio umbigo. Eu deveria deixar essa citação no final, João, porque é tão linda que merece um Pulitzer, só de criatividade de texto jornalístico. Acho que deveriam criar esse prêmio. Temos aqui também o Eduardo Costa, que fez algumas lives com a gente esse ano, já fez o podcast de Sign Pitch. Certo, Eduardo? Certíssimo. Um abraço a todos que estão aí ouvindo. E tem muita coisa para falar dessa ideia aí que... eu fico até sem palavras na hora de tentar descrever o que estão tentando fazer com a Indy 500. Tá difícil. É uma terceira cisão vindo na esquina, eu já tô vendo. E também temos nosso querido... Nossa, esse aqui eu até peço que vocês se levantem, uma saudação para esse aqui, porque está no primeiro programa. Felipe, eu nem sei o nome dele. Felipe, tá de volta! Não é Felipe? Felipe Dutra tá de volta! Ei! Felipe Dutra! Não é Felipe? Obrigado, gente! Ô, cara! Que bom tá de volta, bicho! Que bom! E voltei aí num... Vai ser massa, bem polêmico, né? E é bom que a gente vai retornar aí um pouco, vai ter um espírito meio nostalgia, porque, queira ou não, é um assunto que já aconteceu e a gente tá vendo de novo, então nada melhor do que um vale a pena ver de novo o Felipe Dutra de volta aí no IndyCarCast. Nossa senhora, que fantástico. Tomara que não seja só essa retrospectiva, né? Que volte mais vezes. Então, esse é o seu IndyCarCast de número 121, começando agora. O troca-troca vai começar agora ou é de... Não, Felipe? Vai, já teve 3 treinadores demitidos no Campeonato Brasileiro antes dele começar. Muito bem. Nossa, já? Maurício Barbieri do Goiás, o Alberto Valentim e o Lisca Doido. Lisca Doido, já era. Normal, o Barbieri tinha começado tão bem. Esse é o seu podcast sobre Campeonato Brasileiro, pessoas. Muito bem. Vamos falar de um assunto que tá de volta. Como a fênix que renasce, só que de um jeito urubu. Estamos com um assunto que... Não é uma referência a um time de futebol, não. Não, que nada. Eu só pensei coisas boas, não Flamengo. Então, assim, a gente tá pensando aí nesse podcast fazer um assunto que surgiu de última hora. A gente tinha outras pautas na cabeça. A gente nem ia fazer um podcast sobre isso, mas enfim, a coisa ficou empolvorosa. As pessoas estão falando sobre isso. Tem a ver com Penske, então todo mundo fala. E principalmente quando rola um motim, e a gente sabe muito bem o que aconteceu na última vez que rolou um motim dentro. Aí tem aquelas que não era motim, que as equipes estão certas. Isso é interpretação de cada um, a gente vai discutir isso mais tarde. Mas rolou essa semana, semana passada, esses dias aí, de que existe uma... Como é que... Explica mais, você tá mais por dentro disso, né, João? Explica pra mim como é que tá essa situação. O que está acontecendo? Então, houve o GP de Long Beach e antes mesmo dele começar, as equipes chegaram lá na Califórnia. E aí o Sr. Michael Andretti, em conjunto com o Sr. Roger Penske e o Sr. Chip Ganassi, eles chegaram dando entrevista dizendo que eles queriam vagas garantidas para a Indy 500. Que tá errado ter Bump Day do jeito que está sendo, que quem participa do campeonato inteiro está depositando muito dinheiro, então é justo, entre aspas, justo que eles tenham a vaga garantida. E quem não apoia a empresa lá, o campeonato o ano inteiro, que se vire. Não, o mais engraçado, só para completar, para a gente poder fazer o debate, né? Aí foram atrás do Jay Fry. O Jay Fry falou que não,
que ele conversa sempre com o Mark Miles, que tá tudo certo, que não vai mudar nada, porque o Michael Andretti falou em uma entrevista que ele já tinha conversado com o Jay Fry, que o Jay Fry apoiava tudo, que era só falar com o Mark Miles. Aí o Jay Fry falou tudo isso aí pra tentar apaziguar os ânimos, aí foram atrás do Mark Miles. O Mark Miles falou, não, pera lá, eu converso com o Jay Fry sobre isso todo santo dia. E não é verdade, o Michael Andretti é um mentiroso. Literalmente, ele deixou nas entrelinhas isso, o Michael Andretti é um mentiroso. E aí ele cravou que pra esse ano não muda, obviamente não tem como mudar, a corrida vai acontecer daqui a pouco já. Mas ele não garantiu nada que pro ano que vem vai ser do jeito que é hoje ainda. Então não sabemos o que vai acontecer. Bom, para explicar, essa vaga garantida no grid já era uma ideia antiga, certo, João? Exatamente. Era uma regra que se chamava, meio que na época da cisão, não era bem se chamava, mas era tipo 25 vagas garantidas para um certo montante de carros. Não sei bem o contexto da época, mas era para um certo montante de carros, essas 25. E as outras 8 eram... Eu posso explicar. Na época da cisão, um dos motivos em que, na época pré ainda cisão, inclusive o Indy Center Brasil tem um excelente texto falando sobre isso. Opa, melhor portal de notícias da Fórmula Indy no Brasil. Verdade, olha só, gratuito. Mas assim, na época existia um incentivo justamente para valorizar a Indy 500. O Tony George e a IRL fizeram uma regra que se chamou popularmente como 25/8, que era os 25 carros que corriam na temporada regular já tinham vaga garantida nas 500 milhas e sobrariam 8 vagas para outras equipes que não disputavam o campeonato da IRL para se degladiarem aí, para brigarem entre si e tentarem conseguir esses lugares. Obviamente, na época existia o contexto da kart, e aí o mesmo Roger Penske, o mesmo Chip Ganassi e outros donos de equipe não gostaram da ideia, e aí, enfim, fizeram outra corrida no mesmo dia, e tudo isso aí é história. Naquele contexto valia a pena fazer isso, primeiro porque estava defendendo os interesses da Indy, porque ela queria manter as equipes filiadas a ela naquele momento, que passavam por várias dificuldades financeiras e outros aspectos que não vem ao caso agora, que elas precisavam daquela ajuda. Realmente elas precisavam daquela ajuda. Daquela garantia, né? Sim. Agora é diferente do caso de hoje em dia, quando você tem 3 donos de equipe, dos mais ricos que a Indy tem, que eles não têm nenhuma justificativa plausível para pedir por uma vaga garantida, sendo que as equipes pequenas elas não choram quando elas pedem a vaga. Assim, eu vou na verdade eu vou criar um contraponto, já que eu acho que é interessante, já que é um debate, é importante ter uma opinião contrária. E eu acho o seguinte, eu não vou dizer que esse movimento é bom para a categoria, certo? Porque não é, nesse momento que a categoria está numa crescente, não é legal ter vozes contrárias, não é legal, é legal que todo mundo ande coeso, só que, queira ou não, o Andretti principalmente, eu não vou nem falar sobre o Chip ou a Penske, porque os três na verdade têm vários locais em outras categorias, investem, mas assim, principalmente o Andretti. O Michael, ele é um grande parceiro da Indy, de uma maneira geral. A gente lembra que durante algum tempo o Andretti foi o organizador de Milwaukee, se não me engano. Ele é um grande parceiro da Honda, ele ajuda muito com questão de patrocínios para a categoria. Então, assim... Ele já meteu carros na Indy Lights. Isso. Ajudando a encher o grid. Exatamente. E fora que, assim, o próprio... Na época, durante muito tempo, o maior grid da Indy mesmo, da IndyCar, era da Andretti. No tempo daquele esquadrão fantástico, com Dario Franchitti, Tony Kanaan, Dan Weldon e uma pessoa qualquer, acho que era o Brian Herter. Isso. Não, pegando por gancho isso aí, ele tá colocando, pelo menos desde o ano passado, retrasado, de 5 a 6 carros na Indy 500. Isso, então é o seguinte, eu entendo o lado dele quando ele tenta ver essa questão, porque queira ou não, são parceiros que não são tantos quanto dessa época que a gente acabou de citar. Basta você ver os macacões dos pilotos da época, pareciam
macacões mesmo de pilotos da NASCAR, cheio de patrocínio, hoje são poucos, mais fiéis. E é exatamente o interesse deles que tanto o Michael Andretti quanto Chip Ganassi e Roger Penske, eles estão atuando. Eu acho que é interessante prestar atenção a isso, eu acho. Eu assim, penso que talvez seja a diferença de ideologia, de forma de pensar, enfim. O Andretti não é... Ele se demonstrou não ser muito ético quanto à relação em Bump Day, de querer correr e eu tô fazendo um esforço aqui, então vocês são meio que obrigados a me dar uma ajuda, já que eu estou ajudando vocês. Isso é coisa de... Não tô falando que ele falou isso, mas dá a entender que é mais ou menos isso. Porque quando rolou aquele lance do Hunter Ray não se classificar nas 500 milhas em 2011 e ele ter comprado a vaga no grid do Bruno Junqueira, ele poderia muito bem não ter comprado essa vaga do grid do Bruno Junqueira, ter aceitado que foi incapaz de colocar um carro melhor no grid, e aí ele não quer passar por essa situação de novo. É claramente isso. Ele não quer passar por uma situação que tenha que ser obrigado a comprar a vaga no grid para manter patrocinador, porque segundo ele foi o patrocinador que ficou de picuinha aí, dizendo que se ele não corresse ele ia cair fora. Nominalmente a DHL, né? Bom, a DHL está até hoje, ela está também ajudando a Índia. Eu digo pontos de vista diferentes, mas eu digo mais pelo sentido... O Hinchcliffe, aconteceu ano passado com ele, a patrocinadora não pensou e nem talvez cogitou a possibilidade de cair fora. Ela simplesmente meteu mais grana para evitar isso acontecer hoje de novo. E o Hinchcliffe ficou até conhecido na época, porque ele foi participar de como comentarista, foi fazer outras ações promocionais, ou seja, ele pegou não o ócio, mas o ônus, né, de não participar das 500 milhas, a maior prova do campeonato, e aproveitou isso para benefício próprio. E basta lembrar também, indo aqui até mais longe, lembrar do próprio Roger Penske. Depois de ter ganhado 94 com um pé nas costas, em 95 ele não conseguiu classificar nenhum carro. E ele tentou, pegou o carro da Rahal emprestado, pegaram outros carros, e nem por isso a Marlboro deixou de patrocinar a equipe, né? Verdade. Aliás, esses todos os casos também tá lá no site do Indy Center, num texto de opinião que o próprio João fez. Mas eu queria comentar uma coisa. Por que esse medo do 25/8, né? Tipo, esse medo das equipes não terem os seus carros. Por que eles têm esse medo? Por que de repente surgiu esse assunto? Por que do nada essas equipes, talvez, a estrutura delas é gigantesca, por que elas teriam um certo receio de não ter vagas garantidas no grid? Em qual momento, desde 95 para cá, a Penske ameaçou não classificar um dos seus carros no grid? Em qual momento a Ganassi nunca passou por essa situação antes de classificar os seus pilotos no grid? Por que elas de repente tiveram esse pensamento de querer vagas garantidas? Isso que me intriga. O Andretti tem motivos para isso. Às vezes ele ficou fora. Agora essas outras duas não. Por quê? Por que esse medo? É capaz da SPM nem entrar nessa... Porque a SPM foi a mais prejudicada no passado de não entrar no grid. Eu não sei qual é o ponto de vista dela, qual é a opinião dela, mas eu não vi eles falarem sobre isso. Eles não sei nem se eles apoiam. Acredito eu que não. E Daniel, outra coisa. Eu acho que isso vai muito com uma coisa que deveria ser a mais celebrada. Porque nesse ano, depois de muito tempo, vamos ter um Bump Day de verdade. Nós temos aí 38 carros confirmados, não é isso? Previstos, né? Ainda não estão todos confirmados. Isso, pronto, temos aproximadamente 38 carros aí para correr, mas assim, pelo menos eu sei que nós já temos o grid, já temos pelo menos um grid e a certeza de termos Bump Day. Então assim, o temor deles, e temos gente boa, como vocês falaram no programa passado do Alonso, vamos ter Conor Dale, vamos ter gente muito boa disputando, então tipo assim, o nível dos pilotos está muito alto e a imprevisibilidade tá enorme. Então, tipo assim, eu acho que os três grandes, eles têm motivos para se preocupar. E eu acho que a omissão da SPM, de outras equipes, porque eles estão do outro lado. Por exemplo, a SPM já tem pelo menos 2,5 carros, talvez tenha mais um, não sei, enfim.
E sempre tem. As outras equipes sempre colocam um carro a mais, 2 carros a mais. Vamos ter a Runcos que vai participar, enfim. Com muitas dificuldades, né? É verdade. Isso é outro debate que a gente tem da NBC, mas sim. A gente deveria privilegiar, até comemorar esse grid inteiro. Isso. Mas infelizmente existe esse temor que tá meio que deixando um gosto agridoce nessa questão do grid, né? Eduardo, tu quer comentar alguma coisa? Opa, Eu percebi que o senhor está aproveitando, tá no melhor lugar da mesa, tá aproveitando o debate aqui. Tá tomando um suco aqui, olhando, parecendo que ele tá assistindo uma partida de ping-pong aqui, né? Nossa senhora, tá... Pô, mas tá ótimo, velho. Tô adorando o debate. Mas, enfim, é meio estranho, como o Daniel já falou, pensar de onde veio esse receio do nada, né? Porque, assim, por mais que o Felipe tenha citado que pode ter um receio de, sei lá, rolar uma cagada aleatória e eles perderem uma vaga, como, por exemplo, o 95. 95 também era algo que ninguém esperava, pensa que ficar fora e acabou ficando. Se a gente pegar até o histórico recente da Indy 500, tipo, essas equipes são as que têm figurado ali sempre nas primeiras posições. Se a gente pegar, por exemplo, de 2011 pra cá, nessa década, das 8 últimas Indy 500, Penske, Ganassi e Andretti ganharam 5. Só de questão de dado, a última dessas que não ganhou foi o Tony com a KV em 2013. Não, teve o Sato também, que... O Sato era Andretti. Ah, o Sato era Andretti, é verdade. Cancela. Então, volta. Então, menos ainda. Então, dos 8 foram 2. Desde o Tony, que isso não acontece. O Hunter Ray, por exemplo, que é Andretti, foi terceiro naquela corrida. Sim. Mas peraí, quem que foi o outro? Porque até onde eu sei, o Rossi era Andretti também. O Rossi era Andretti também. Foi o Weldon. Não, o Weldon era. Ah, verdade, o Weldon, E antes disso, só Ganassi dominava. E também o Hélio em 2009. E assim, até nessa vitória do Tony, o segundo lugar era o Carlos Munhoz, que tava de Andretti. Sim. E o Hire Hunter Ray também tava na peleia de Andretti. Pois é. Então, desde que rolou a fusão, né, que a Indy voltou a ser uma só, na Indy 500, essas 3 grandes equipes têm dominado. Então é muito estranho, assim, de repente, tipo, tecnicamente falando, só por uma catástrofe que isso vai acontecer. Não, Eduardo, eu vou mais além. De 2000 pra cá, vamos fazer uma retrospectiva rapidinho. 2000 foi a Ganassi com Montoya. Sim. 2001, Hélio Castro Neves na Penske. 2002, de novo, Hélio Castro Neves na Penske. 2003, Gil de Ferran na Penske. 2004 foi o Bud Rice. Bud Rice, ele era da Rahal. Sim, ele era da Rahal. Que não é nanica, é uma intermediária. Mas entre essas 3 aqui, entendeu? Sim, vamos lá. Aí, 2005 foi quem? Foi o Dan Weldon, de Andretti. Dan Weldon, de Andretti. 2006, Sam Hornish, de Penske. 2007, Dario Franchitti, de Andretti. 2008, Scott Dixon, de Ganassi. 2009, Hélio Castro Neves, de Penske. 2010 foi o Dario. Dario Franchitti também. De Ganassi. Dario de Ganassi. 2011 foi o Dan Weldon. Então, de 2000 pra cá foram 3 só que não eram desse time aí, dos poderosos. Pois é, e com Andretti, Penske e Chip Ganassi sempre ali por perto, né? Exatamente. Eu lembro que em 2004, por exemplo, você citou o Bud Rice, mas logo atrás dele vieram, se eu errar a ordem, alguém me corrija, foram Tony Kanaan, Dan Weldon e Brian Herta. Todo mundo de Andretti. Me diz uma coisa, desse ano passado, assim, ou desses últimos anos, qual piloto que não era dessas 3 teve mais chance de vencer a prova? Eu não consigo citar um. Pois é. Não tem mesmo. Sempre o domínio era dessas equipes, né? Sempre ou tinha um Andretti, ou tinha um Ganassi, ou tinha um Penske. Não tem nenhum outro dessas que não seja favorito. Você, tem que correr na Penske, ou na Andretti, ou na Ganassi, para você se tornar favorito em 500 milhas. Ou se não, você quebra a banca. No ano que teve o Alonso estava de Andretti, e quem se destacou naquela prova foi o Chilton. Mas se eu não estou enganado, o Chilton estava onde? O Chilton estava de Ganassi. E assim, só um parêntese, né? É bom, assim, não muda no fim das contas, mas quando o Rossi ganhou, na verdade era um meio Andretti, porque era já naquela parceria com o Brian Herta. Era Andretti. Mas enfim, né? É Andretti. Enfim, então assim, olha só, tudo isso que vocês estão falando
estão exatamente corroborando para a importância dessas 3 equipes para as 500 milhas. E eu tô olhando aqui a lista, gente, desde que tanto a Chip Ganassi como depois a Penske voltaram para as 500 milhas a partir de 2000, elas não deixaram mais de ganhar ou de brigar pela liderança. E a mesma coisa a Andretti, que entrou como Andretti Green. Então, assim, são equipes que chegaram e roubaram a hegemonia das 500 milhas. Então, mais uma vez, a gente precisa... Beleza, pode estar... mas é um absurdo. Mas tem que ouvir, porque eles podem não ser Indianápolis, mas eles têm muita importância para Indianápolis agora. Tá, mas por quê? Se eu fosse um gestor da Indy, por que vocês querem a regra de 25 se vocês em nenhum momento desse século estiveram perto de não participar da prova? Tudo bem, em alguns relances com o Andretti, como eu falei, aquele caso do Hunter Ray, mas em nenhum outro momento. É isso que me intriga. É isso que eu ia falar, que inclusive tá no texto que eu fiz ontem. O Michael Andretti declarou nessa entrevista que ele concedeu para uma emissora lá nos Estados Unidos, que quando o Hunter Ray foi eliminado, a DHL chegou para ele e falou: ou você coloca ele na corrida, ou a gente cai fora. Primeiro de tudo, vamos levantar uma questão moral. Quem é o Michael Andretti para se sujeitar a qualquer ordem de uma empresa? Pois é, né, cara? Segundo, o Michael Andretti foi lá e usou de todo o poder econômico dele, né? Capitalismo, viva a América, comprou uma vaga. Sim. Quem não garante que ele não possa fazer isso de novo se for necessário? Sim. Não, terceiro, se ele perdeu o patrocínio de uma empresa, a Andretti, a Penske e a Ganassi, elas se viram para arrumar outro. Cara, elas têm tanto patrocinador que reveza, a cada corrida reveza o patrocinador de tanto que eles têm. Não cabe em todos os carros. Na verdade, gente, não é tão fácil assim não, conseguir patrocínio. O que acontece principalmente hoje a gente está num momento da economia, enfim, que patrocínio é a coisa mais difícil do mundo. Vamos lá, a gente tinha vamos lembrar aí do que foi o pandemônio que foi quando a Target saiu da Chip Ganassi, que eles precisaram, assim, que eles depois demorou muito, mas assim, quase faltando um pouco mais de uma semana pro início da temporada, que eles anunciaram o patrocínio da PNC Bank. Então, assim, é complicado. A Penske já correu muitos anos sem patrocínio, naquela entre-safra, depois que a Marlboro saiu. Tanto é que aí, foi a partir daí que eles começaram a correr com as cores, né, o branco, o vermelho e o preto. Mas assim, foi muito complicado, não é tão fácil assim arranjar com patrocínio. Falando sobre essa questão desse episódio do Higher Hunter Ray, pegou muito mal pra ele, ele ficou muito mal visto, assim, porque acabou que, tipo, todo mundo sabe, pô, você não mereceu a vaga e você comprou. Então, tipo assim, pegou tão mal pra ele, quanto pro próprio AJ Foyt, né, que também já eu sou super fã do AJ Foyt, mas, enfim, pra ele não pegou muito bem a história. E assim, falando de patrocinador também, tem que lembrar, isso é exatamente isso que eu também ia comentar. Pegando o contexto da época, 2011, não foi o ano em que o Tony saiu da Andretti por falta de patrocínio? Porque a 7-Eleven caiu fora? Exatamente. E aí o Tony teve que recorrer à Lotus. Então eu imagino que, pô, tu tá numa situação... Eu não tô defendendo o Andretti de ter criado esse tipo de clima horrível, assim. Mas eu entendo o medo dele. Porque, pô, a DHL era o maior patrocinador da época. E ela ameaçou cair fora. Ele não quer passar por esse empecilho de novo. E por causa disso ele tá pensando em criar uma ideia de resolver esse problema. Mas, gente, hoje... ano que vem, esse medo, essa necessidade, porque isso cria efeitos colaterais, esse 25/8. Então, vamos começar esse assunto. Eu já vou jogar uma ideia para vocês. O Mark Miles, ele pensa que a Indy 500 é o Super Bowl do automobilismo. Sim, isso são palavras dele e eu posso provar. Partindo desse princípio, quem não quer patrocinar ou anunciar num Super Bowl do automobilismo? Verdade? Sim. Mas assim, na verdade isso ele tá falando porque ele quer e precisa, ele é pago pra isso.
para valorizar o produto dele. Eu acho válido. Então, mas isso mostra que os donos de equipe não estão com a mesma sintonia da direção da categoria. Não, mas uma coisa, eles também não são tão obrigados assim, né? Porque uma coisa é, vamos supor, eu tenho uma empresa, certo? Eu tenho, pronto. Vamos trazer aqui pro futebol. O Paysandu, ele não é obrigado a dizer que o Campeonato Brasileiro é o melhor campeonato do mundo. Agora, a CBF é obrigada a dizer isso. Uhum. Sim. Entendeu? Então, assim, vai muito de quem tá lá dentro, de quais são os interesses. Ele é o único lá dentro que é obrigado a falar bem do produto, porque senão quem vai falar? Exato, ele precisa, ele é pago pra isso, né? Mas a direção da categoria só tá do jeito que tá porque os donos de equipe derrubaram o último diretor da categoria. Isso é verdade? E para reunificar a Indy, foi feito quase que, entre aspas, um pacto de concórdia na Indy, que o mandatário, que foi o criador da categoria, saísse do poder e as equipes comandassem. Então, tipo, na prática, continua como era antes, mas na realidade, é a mesma essência da kart. Você vê que mudou o calendário, mudou toda a filosofia de negócio, tudo mudou. Então não tem por que as equipes se voltarem contra a categoria. Se tu pensar, pensa que tem um poder enorme, porque... vamos lá. O calendário tá meio complicado, né? Todo mundo cria o próprio calendário da Fórmula Indy, né? Todo mundo cria sempre, né? Eu queria que eles corressem aqui e ali. O verdadeiro fã de Indy sempre faz calendário ideal. Vamos lá. A Indy já tá sofrendo esse perrengue. A Penske tem a prova de Detroit. Por exemplo, ela ameaça cair fora com Detroit 2 provas no calendário. Começa a dar uma complicada, entendeu? Vamos dizer assim que a Penske seja radical e caia fora, entendeu? É isso que eu tô dizendo. Rapidinho. Eu vou ilustrar isso que você tá falando. Você lembra quando teve os voos da morte em 2015? Sim. Saudade. O barulho foi tão grande das equipes que rapidamente chutaram o Walker fora da Indy. E fora que outros casos também, né? O pessoal não gostava, pelo que eu ouvia, do Randy Bernard. Mesma coisa. Tanto que depois o caso de Las Vegas... O caso de Las Vegas foi a pá de cal, né? Simplesmente ali foi totalmente pro saco a ideia dele. Tanto que eu gostava dele porque ele conseguiu fazer um calendário perfeito e muito equilibrado entre ovais, mistos e circuitos de rua. Se você pegar o calendário 2010, foi o calendário mais equilibrado de todos os tempos. A Fórmula 1, Nossa, 2010 era muito bom. E fora que tinha prêmios, tu tinha prêmios para melhor piloto em oval, melhor piloto em misto, porque era muito equilibrado. Era muito certinho. Exatamente. A filosofia do Randy era: a Indy é pro fã. Uhum. E isso fez muito impacto na época. Ele conseguiu botar a Indy em TV aberta. E ele era numa época que... Ele que criou a ideia da Indy no YouTube, né? Sim. Se for pegar agora a transmissão, por exemplo, ele pegou essa ideia vanguarda de colocar treino da Indy no YouTube e começar... Porque não tinha nada no contrato evitando isso. Coisa que hoje, né, pessoas... né? A gente vai entrar em outro assunto aí e vai perder mais tempo, mas enfim. Então, ele criou tudo isso. Chutaram ele. Entrou o Mark Miles. O discurso do Mark Miles sempre foi tirar a Indy do vermelho, agradar o chefe de equipe, mudou o calendário. Uma coisa ele fez, né? Tirou a Indy do vermelho. Sim, não, mudou o calendário e plá. Aí agora, do nada, se revoltam contra o Mark Miles. O Mark Miles, que nunca foi um cara muito bem visto pelo público, fala que a Indy é o Super Bowl, a Indy 500 é o Super Bowl do automobilismo, que o público não quer que mude o regulamento. Quer dizer, ele nunca se abraçou com o público. Do nada, ele é o maior defensor do público. E ele fala o que as equipes não querem ouvir, sendo que ele sempre falou o que elas queriam ouvir. Claramente, tá um negócio nebuloso. Tá um pé de guerra. Eu acho que não é pra tanto também não, até porque é o seguinte, vamos analisar aí. Mas, Felipe, antes do seu comentário, será que não é pra tanto? Porque o fã de Indy, ele tá muito no histórico, cara. A Indy tem histórico de essas briguinhas aí, de bastidores. O que rolou na cisão? Qual foi o motivo que abriu a cisão? Foi motor. E ali, tipo, começou uma bola de neve que aí culminou na... Então, o fã da Indy, ele tá meio que olhando isso e vendo lá na frente, virando a esquina, uma cisão de novo. E aí, bicho, se rolar isso de novo, cara... Pois é, mas é exatamente isso que a gente precisa se perguntar. Será que realmente é pra tanto? Por exemplo, tivemos essas questões dos voos da morte, mudamos o carro, a gente teve agora estamos com o IR18, que mudou, que tá com menos...
menos arrasto, enfim, as configurações, e aí, entendeu? As corridas o carro tá mais arisco, e os donos, mesmo os donos de equipe reclamando, ainda continua. Na verdade, eu até vou me permitir, vou discordar do João um pouquinho, porque eu acho que o Mark Miles, ele sim observa os fãs. Por exemplo, por mais que o Randy tenha começado com um canal do YouTube, gente, você compara o canal do YouTube há 10 anos e compara o canal do YouTube até ano passado, que esse ano, infelizmente, né, a gente sabe, mas até ano passado, cara, de conteúdo, todo dia você tinha alguma postagem, todo dia alguma coisa bacana. Inclusive, vou até ser nostálgico, a categoria europeia, ela copiou muita coisa do canal da Indy, muita coisa bacana. Questão de visor cam, enfim, tanta coisa. E, tipo assim, o retorno de algumas pistas que fãs mais chatos pediam. Então, assim, eu não acho que o Mark Miles ele não olhe pro público. Ele olha, o problema é porque, assim, o fã da Indy ele é bipolar. O fã da Indy, ele é esquizofrênico. Nunca tá satisfeito. Nunca. E outra coisa... Então, aí, ó, dá pra gente inverter a discussão e dizer a mesma coisa dos donos de equipe. Eles nunca estão satisfeitos. Também, concordo. Claro, cada um tá olhando pro seu pé. Pensa que toda poderosa, claro, também vai olhar assim. Exatamente. Por isso que eles também estão pensando nessa regra. Pessoas, o debate tá excelente, mas eu queria, assim, meio que colocar como uma consideração final... Eu tava falando com outras pessoas sobre isso e pensei em algo assim, não seria necessário mesmo que pelo menos o campeão das 500 milhas do ano anterior tenha uma vaga garantida para valorizar ainda mais a vitória do que essa 25 ou enfim, ter alguma garantia para valorizar a vitória. Não, esse 25 é uma coisa esdrúxula, pela minha opinião, mas eu talvez pensaria que para valorizar o campeão da corrida e não passar batido... Isso quer dizer que $1 milhão não tem valor? Não, mas não passar batido na corrida seguinte, entendeu? Porque, tipo, por exemplo, o Sato, ano passado ele não tava nada, entendeu? Ele foi campeão um ano anterior e no ano seguinte ele foi considerado, sei lá, fundão de grid, bicho. Mas, cara, é a essência de Indianápolis isso. O risco tá lá justamente para tornar as coisas imprevisíveis e o público gosta de ser assim. Para você participar da corrida, você tem que provar que você é bom. Você tem que mostrar que você é capaz. Quando isso que você falou, por exemplo, de reservar uma vaga para o campeão, acho que talvez se acontecesse não teria tanto problema, porque tô partindo dessa ideia específica que você citou. Porque aí seria, sei lá, uma vaga. Ou então, sei lá, a equipe campeã seriam 4 vagas. O problema é que quando... Não, a equipe campeã seria muito apelativa. Não, seria, mas a gente sabe como essas coisas são fortes ali nos bastidores, né? Então, sei lá, um exemplo. Mas aí, isso aí vai também muito de encontro a uma regra fundamental da Indy, que é quem ganha é o carro, não é a equipe, não é o piloto, é o carro, sempre o carro. Sim. Então, porque seja no carro, vou pegar o exemplo de um piloto que mudou de equipe pro outro ano, o Sato. O Sato ganhou no carro número, acho que era 27, né? Foi. Era 27 o número do carro lá. Quem que andou no 27 no ano seguinte? O Rossi? Não, foi o Marco Andretti. Foi o Andretti. Não, minto, foi o Rossi mesmo, Foi o Rossi. Então, você valoriza o carro. Então, tipo, aquele carro, no ano que vem, nas 500 milhas, ou no campeonato, ele fica muito mais valorizado. Sim. E aí você até cria alguns tipos de conversas. Mas o Rossi disputou o título ano passado, o carro estava valorizado. Eu digo, coisa de mudança de equipe, o carro está classificado. Esse carro ganhou no ano anterior, então o carro número 27... 26, tá, gente? O carro do Sato que ganhou foi o 26. Foi o 26. Então o carro 26, não importa de qual equipe seja, que aí a Penske compra uma equipe, não interessa. O carro 26 está garantido para o próximo ano. Entendeu? Isso seria uma coisa legal, assim, na minha concepção, porque isso valorizaria não só o carro, valorizaria também a vitória, mais ainda, a corrida, e aí criaria aqueles bastidores legais de você, quem que vai pegar o carro campeão que tá à venda? Sim. Isso seria uma coisa muito louca, cara. Então, uma ideia como essa é uma ideia que, se for, dependendo da aplicação, como a gente está debatendo agora, ela pode até gerar algo positivo, digamos assim. A questão é que quando as principais equipes que têm tantas vagas se juntam para fazer isso, você
acaba aumentando de, sei lá, de um carro para quantos? Mais de 10. E isso pode acabar sendo um problema. Assim, querendo ou não, é um pouco de visão da própria sociedade americana também, uma coisa muito meritocrática de, eu mereci... Foi o que eu falei. Pois é, o que você mesmo já citou, tipo, eu estou entre os melhores, eu mereço privilégios, então tem muito disso, que não é só no automobilismo que existe, a gente sabe. E, assim, eu concordo muito com o que o Felipe falou a respeito do peso que elas têm. Realmente, hoje, tipo, se... Um exemplo, eu não imagino, mas... Digamos, amanhã Penske ganasse Andretti e falam, estamos fora da Indy 500. Acabou a corrida, praticamente. Num contexto de hoje, será que acaba? Porque na época que deu a cisão, essas equipes não estavam e a corrida continuou, tanto que tá aí até hoje. Tipo, não acaba que eu falo assim, não acaba, tipo, não acontece a Indy 500, mas perde demais, sabe? Vira outra corrida praticamente, é outra coisa. Mas aí isso entra naquilo que a gente comentou o programa inteiro, é um pontapé pra uma cisão. Pois é, a gente entende que elas querem ter o delas porque elas contribuem muito ali dentro. Isso é verdade. Tipo, quando os donos das equipes falam que nós somos a maioria dos carros, nós temos... tem a questão do patrocínio, até as próprias pistas que a gente já citou aqui, eles não estão mentindo. A questão é, como o Daniel já perguntou, o porquê disso acontecer, e também aí envolve toda a questão das equipes menores, muita gente aquelas equipes que vão para uma tentativa, que correm apenas a Indy 500, a gente lembra... Você se limita ao grid 25, entendeu? Tipo, se for 25, você limita o grid full season a 25, porque se tiver 26, uma equipe cai fora. Pois é, se for, por exemplo, quem é mais antigo, lembra, por exemplo, do Ed Tiver, quando ele ganhou a Indy 500 em 98. Isso, que foi um chassi da Galara com aquele patrocinador aquela Rachel's Potatoes no carro, que o carro basicamente não tinha garantia de pagamento, tipo, ele meio que não sabia o que fazer depois da corrida, e aí acabou ganhando. Você perde, querendo ou não, acho que isso faz parte um pouco da mística da Indy 500, sabe? Essa coisa do bump day, daquele que vai para uma tentativa. Por exemplo, aí é um pouco mais folclórico. A gente trata como folclore o Bud Lazier, mas é legal ver o cara com quase 50 anos todo ano lá correndo. E querendo ou não, mexe diretamente nisso. Então, acho que é uma questão muito complexa. Dá pra entender o lado das equipes querendo defender o dela, mas isso aí mexe em muita coisa que acaba sendo algo muito mais complicado do que parece. É tipo você cutucar um vespeiro, né? Pegando esse gancho, Eduardo, eu queria que agora a gente fizesse as considerações finais, meio que falando de um rapidinho sobre esse assunto, meio que para encerrar, e também se concordam justamente sobre a pauta do podcast, que é o 25/8. Eu queria que vocês encerrassem também com chave de ouro. Pessoas, antes das considerações finais, a gente tinha convidado o Yuri Queiroga para fazer uma participação aqui com a gente. Ele faz algumas corridas lá no Indy Forever, junto com o Emanuel, que também não está presente no programa, mas por circunstâncias que em cima da hora tiveram que acontecer com ele não pôde participar. Mesmo assim, ele queria participar do debate, dar a sua opinião, então a gente vai ouvir, antes das considerações finais de todo mundo, a opinião do Yuri sobre esse assunto. Fala, Yuri. Diz aí, cambada. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os indinautas. E primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite. É a minha primeira participação no IndyCarCast. Já tive narrando corridas no Indy Forever, tive fazendo transmissão também lá com o Emanuel já em Barber nessa temporada, mas aqui no IndyCarCast é a minha primeira vez. Uma pena que seja em circunstâncias não tão agradáveis, na verdade nem um pouco agradáveis, por esse climão, esse clima pesado causado por essa birra, a gente pode dizer, para não dizer falta de bom senso, falta de noção. Eu queria usar termos mais pesados, mas eu vou me segurar só a esses. De parte aqueles que querem ser manda-chuva, né? O Roger Penske, o Chip Ganassi, o Michael Andretti, que definitivamente não precisam fazer o que estão fazendo para ter o seu respeito, para ter o seu poder, para ter o seu domínio, por que não dizer, dentro da Fórmula 1. Os caras já têm os maiores orçamentos, na maior parte das vezes tem os melhores pilotos. Gente do céu,
Aí, sabe qual é a comparação que eu faço dessa nova regrinha que eles querem? Sabe qual é a comparação que eu faço? Com o que fizeram na Copa do Nordeste de futebol, de querer classificar a maior parte das equipes participantes somente pelo ranking de clubes e não pela classificação dos campeonatos estaduais. A comparação é a mesma. Por essência, você precisava se classificar, você precisava mostrar, ou precisa mostrar, que é o melhor perante outros pilotos que não estão ali para fazer temporada completa. É uma corrida completamente diferente das outras, e a diferença é por causa disso. É por causa da possibilidade dos melhores pilotos às vezes ficarem fora, como aconteceu com o próprio Roger Penske. Depois de uma temporada tratorando os adversários, o cara ficou de fora das 500 milhas em 95. E aí, em casos de menor ressonância, o que aconteceu, por exemplo, com o James Hinchcliffe no ano passado, né? E praticamente na corrida seguinte, não na corrida seguinte, mas 2 corridas depois, ele estava ganhando. Mas as 500 milhas de Indianápolis tem esse charme, tem esse diferencial, por outros motivos, mas também por causa disso. E os caras querem acabar. Vai praticamente amputar as 500 milhas de Indianápolis caso essa nova regra seja aprovada. Para concluir essa reflexão, eu jogo uma pergunta para vocês. Outro dia eu tive cogitando aqui a possibilidade, um palpite meu, agora vocês vão rir, de a Liberty Media querer de 2021 para frente se aproximar um pouquinho mais das 500 milhas de Indianápolis, principalmente se houvesse problemas lá com o Mônaco, problemas que, por exemplo, a readequação urbana lá, o pessoal estava comentando em determinado ano, até em transmissões mesmo. E aí eu levantei aquela bola, rapaz, se essa readequação acontecer em Monte Carlo, será que os caras não vão olhar para as 500 milhas para tentar uma expansão, e até mesmo dentro dos Estados Unidos que eles querem crescer? Aí eu pergunto para vocês, quem mais viaja na maionese? Eu, achando na minha ilusão que o Liberty Media vai querer alguma coisa com 500 milhas ou com prova em oval, ou os senhores da Chip Ganassi, da Andretti e da Penske? Muito provavelmente a resposta é que sou eu que estou viajando mais. Com isso, eu termino dizendo o seguinte: seu Penske, seu Ganassi, seu Andretti, paguem meus remédios, porque vocês me causarem enxaqueca, tá bom? Bom, eu acho que isso ainda vai dar muita discussão, tipo, algo que está surgindo de agora, e certamente não vai ficar só nisso. Acho que não vai morrer o assunto a partir de agora, mas a gente vai ter muita coisa ainda para debater. Até porque é pro ano que vem, né? Então daqui até lá muita coisa acontece. E eu particularmente acho que já deixei bem claro aqui que não concordo. Mas eu honestamente tô já meio que tentando me conformar, porque eu sei que se rolar uma pressão grande de Roger Penske, Chip Ganassi e Michael Andretti, isso vai acabar indo pra frente. Então acho que é algo que a gente pode concordar ou não concordar, mas é para olhar com carinho, porque não seria muito absurdo se acontecesse. Então temos um voto contra, meio voto contra. Está parecendo o julgamento do STF já. Vai lá, Felipe. Eu acho que a gente tem que realmente, como eu falei, a gente tem que prestar atenção, porque as equipes, elas não é como o pessoal da kart achou que um dia seria. Mas o papel das equipes é muito importante para a categoria hoje. Eles são mais do que parceiros de dentro das pistas. Eles também, como no caso do Roger Penske, do Michael Andretti, eles têm forte influência comercial. E querendo ou não, uma coisa que a gente esqueceu de citar, né? A patrocinadora da Indy é uma parceira de longa data do Ganassi. Então, assim, muitas das coisas que a Indy tem hoje, elas devem às equipes, sim. Agora é só mesmo uma questão de bom senso de todo mundo. De ter um equilíbrio, de saber que a gente não precisa... que as coisas podem ser conversadas. E assim, até uma coisa que eu queria deixar claro e que não foi falado aqui. A omissão da diretoria da IndyCar de se manifestar sobre essa coisa das equipes. Você não ouve Mark Miles... Você não ouve Jay Fry,
você não ouve nenhum um Tony George, seja lá quem for, se manifestar sobre isso. Eu acho que eles devem ser enfáticos e, como líderes da categoria da IndyCar, eles precisam se manifestar. O pior é que a gente pode perceber que talvez eles não tenham tanto poder quanto as equipes, né? Porque se as equipes se sentiram com a liberdade de comentar sobre esse assunto tão abertamente, é porque a direção da Indy não tem o poder de barrar isso. E aí complica um pouco. E se eles não se manifestaram, a direção da Indy no caso, isso quer dizer que talvez para eles não seja algo tão absurdo, né? Porque se eles não gostassem, eles viriam a público na hora, não, isso não tem a mínima chance, vai acabar com o Indy 500. Por eles ficarem calados, talvez tenha coisa. Felipe, eu não entendi, você é a favor ou contra? Pois é, não, na verdade eu sou a favor... De uma regra. É isso, eu sou a favor de ter... Pode ser até a sugestão que você deu, mas eu acho que é importante para quem investiu tanto na categoria ter pelo menos alguma garantia de que ele vai ter um retorno financeiro, o que seja. Financeiro talvez ajude bastante. O João? Eu vou pescar um pouco do que cada um falou rapidinho. Eu sou contra. Vocês viram que eu sou totalmente contra. Será? Pô, eu nem percebi. Mas eu também não ficaria surpreso, como o Eduardo falou. Agora, pescando isso que o Felipe falou, que eles não se manifestam, eles se manifestaram, sim. O Mark Miles foi totalmente contra. E ele foi mais além. Ele disse que, justamente pelo fato de terem equipes que não conseguem pagar por um ano inteiro, elas têm que disputar a vaga no Bump Day. Então é injusto tirar a chance delas de lá. Ele falou isso. Então a gente já tem uma posição oficial. Isso praticamente coloca com essa regra não acontecendo no futuro próximo, ou pelo menos com o Miles na frente. Ou pelo menos não esse ano, né? Não, esse ano com certeza não. Esse ano não tem. O Jay Fry e o Mark Miles corroboraram a tese de que mexer no Bump Day tá errado, porque é disso que o público gosta. Agora, o que eles não foram enfáticos beleza, esse ano eles não vão mexer, mas ano que vem, quem garante que eles não vão mexer? E tem um detalhe, o Mark Miles pode pensar isso hoje, mas das duas uma, ou vai acontecer sem ele no comando, ou não vai acontecer com ele no comando. Só pode acontecer essas duas opções. Exatamente. Aí é que tá. É o que a gente vai ver, né? Se quem é que fica. Ao jabá? Vamos ao jabá, as pessoas. Muito obrigado a você que ouviu esse podcast. Esse podcast também está na página do Facebook IndyCarCast, nos trocentos agregadores que você pode ouvir. Tem novidade, né, João? O nosso podcast agora ele tá em vários agregadores, inclusive, vamos citar rapidinho, iTunes, Spotify, Player FM, tá no YouTube, claro, e no Google Podcasts, além do museu que já tinha, agora tá também no Google Podcast. Nossa senhora, a gente tá até orgulhoso que o João tá sendo multiuso aqui. O João que faz parte do IndyCar da Depressão, do Indy Center Brasil e, nossa senhora, acho que ele nem dorme. Tô trabalhando igual um maluco, viu? Você pode participar também fazendo uma vaquinha pelo e-mail. Você pode mandar sugestões, dúvidas, né, pro nosso e-mail, indicarcast@gmail.com. Também temos aqui o Eduardo Costa, que também faz parte do IndyCar da Depressão, assim como o João, é o patrão do João, né, o Eduardo? Exatamente. Ai, meu Deus. A gente espera o Eduardo aqui mais vezes. E também tivemos aqui a volta do ex-saudoso Felipe Dutra, que está aqui de volta. Já que estamos na Páscoa, né? Ressuscitou o Felipe. Ressuscitou, aleluia. Esperamos você mais vezes aqui, tá, Felipe? Cara, eu também espero voltar bastante e a todos vocês aí um forte abraço. Só antes de encerrar, deixa eu só avisar uma coisa pro pessoal que tá ouvindo. O 45 de acréscimo? Não. Não. Pra você que tem Instagram, o Indy Depre tá no Instagram agora também, viu? Opa, verdade? Instagram.com/IndyDepre, o mesmo user do Facebook, do Twitter, porque a gente cansou do Facebook, porque o Zuckerberg é um salafrário. Ele também é dono do Instagram, mas deixa quieto. Pois é, né? Mas o Instagram é mais legal, eu concordo. O Instagram é mais legal. É que nem o Emanuel fala da NBC no YouTube, né? Uma PNC, quer dizer, NBC, né? Exatamente. Pois é, agora estamos no Instagram, @IndyDepre, segue a gente lá. Muito bem. Pessoas, vamos dar aquele tchau gostoso e falso que a gente sempre dá no final do podcast. Tchau! Tchau! Tchau!